ouvimos o coro cantar também, cantamos, louvamos. Isto é pouco para o nosso grande Deus, que tudo fez por nós, que nos ama, que está preparando um lar maravilhoso para cada um de nós. Eu tenho sentido que no mês de agosto a igreja fica um pouquinho vazia, um pouquinho desfalcada devido a alguns irmãos estarem de férias. E também agora estamos tendo acampamento de tições, não é? Então algumas crianças faltaram, no entanto nós recebemos outras visitas de lugares que vêm, de lugares próximos que vêm nos visitar. Temos aqui irmãos de Viseu e eu ressalto aqui o irmão Armando e a Jesuína que tiram férias por esses lados, lá de Viseu. Tive a alegria de batizá-los há uns aninhos atrás, quando lá estive. Os irmãos moram em Penalva do Castelo, na Quinta da Silva. Permitam-me mencionar. E tive a alegria de acompanhar os estudos bíblicos e fazer o batismo desse casal querido. Que Deus abençoe vocês e a todos nós. Queremos anunciar também que temos uma jovem que vai ser batizada, uma jovem da igreja. Vai ser batizada no dia 25 desse mês, lá na Base Naval de Lisboa. O ACNAC, o Acampamento Nacional dos Exploradores, não vai ser em Costa de Lavos, por questões logísticas do Campuri. Então vai ser na Base Naval de Lisboa. E nós queremos anunciar a toda a igreja que a Sofia Matos Pereira será batizada neste acampamento. E é um grande privilégio para nós enviarmos aqui da igreja uma jovem, uma juvenil que vai ser batizada. Então, tornando conhecido para toda a igreja esta grande alegria, esse grande privilégio. Parabéns a Sofia, parabéns à equipa jovem que preparou, e eu também dei alguns estudos bíblicos para ela, e parabéns aos pais que prepararam também a Sofia. Que Deus possa abençoar ricamente esta jovem. Todas as pessoas têm objetivos na vida que gostariam de vê-los atingidos, vê-los alcançados, não é assim? E os sonhos são vários, desde fazer uma viagem e conhecer novos lugares até casar e ter filhos. Todos nós temos sonhos, mas eu penso que o maior sonho de todos e o sonho que nos é comum a todos é vermos Jesus voltando, é a volta de Jesus. Por isso nós estamos aqui, por isso aceitamos Jesus alguns anos atrás, outros mais recentemente. Por isso que cada sábado procuramos colocar a melhor roupa e aqui estamos para adorarmos o nome do nosso Senhor. Há um preparo para isso. Nós não temos dúvidas de que Jesus vai voltar. E a volta de Jesus é a esperança de todos os cristãos em todas as gerações. Todas as confissões religiosas, de uma forma ou de outra, aguarda a volta de Jesus. Aguarda uma vida para além dessa vida. Depois, quando Jesus voltar, aguardam o paraíso. Por isso congregam, por isso investem, por isso fazem missões, por isso fazem evangelismo, e nós também fazemos. Todos nós conhecemos a história do vulcão do Monte Vesúvio, uma das catástrofes mais famosas do mundo. E é interessante que moradores de Pompeia e Herculano, no ano 79 da nossa era, morreram. 16 mil pessoas perderam a vida por conta daquele vulcão. Nós conhecemos a história. O curioso é que o Vesúvio tinha entrado em erupção várias vezes antes de atingir o seu ponto máximo e matar tantas pessoas. E o curioso é que as pessoas podiam fugir, podiam ter ido embora, mas não sabiam o que viria e lá morreram. Demorou apenas 17 minutos para as pessoas serem soterradas. Não houve tempo, porque as pessoas, embora não soubessem totalmente, mas sabiam até certo ponto, até podiam fugir, mas não fugiram. É interessante que Jesus falou algo muito parecido, quando referiu-se ao fim dos tempos. Ele disse assim, em Mateus capítulo 24, por isso eu peço que você, se tem a sua Bíblia e quer abrir a Bíblia Sagrada, poderá acompanhar conosco. E vamos ler Mateus 24, do versículo 36 ao 39, apenas 3 versículos
que falam sobre a volta de Jesus, que é o nosso maior sonho, que deve ser o maior sonho de cada cristão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E é interessante que, analisando alguns versículos, um versículo um pouco antes desse texto, em Mateus 10, verso 15, falando da intolerância ao Evangelho nos dias de Cristo, e não é diferente nos dias de hoje também. Hoje o povo ainda está mais incrédulo, mais distante de Deus. Jesus disse algo interessante, em Mateus 10, verso 15, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Esses textos e essa introdução têm o objetivo de dizer que o nosso maior sonho é ver Jesus voltando. Por isso nós nos encontramos aqui. Esse é o maior desejo que arde no nosso coração, já ardeu no coração dos apóstolos, dos discípulos, dos mártires no passado, dos patriarcas, dos profetas e de todos os filhos de Deus. Mas envolve preparo. Não é de qualquer jeito que as pessoas vão entrar no lar celestial que Jesus está preparando para nós. Edmund Hillary tinha um sonho, era o de escalar o Monte Everest. Quando era jovem, ainda trabalhava com abelhas, era um apicultor em sua cidade, em seu local, seu país de origem. Ele vivia na Nova Zelândia. Depois de um tempo, Hillary foi aos Alpes suíços e escalou algumas montanhas, 1.000 metros, 2.000, 2.000 e tantos metros. Foi ao Himalaia e escalou 11 montanhas, também mais ou menos nessa altitude. Mas o seu maior sonho era o de escalar o Everest. E ele tentou várias vezes. Em 1951 e 52, Edmund Hillary juntou-se a uma equipa britânica para escalarem o Everest. Tentaram várias vezes, mas não conseguiram. Os planos foram frustrados. E como ele era professor e palestrante, ele foi aos Estados Unidos uma vez, e no hall do auditório ele viu uma maquete, viu o Monte Everest em miniatura. E ele olhou aquilo, e acho que puseram lá de propósito, porque já sabiam da vontade que ele tinha, né? E ele então virou para aquela maquete e disse: tu já cresceste tudo o que podias crescer, eu ainda tenho muito para crescer, eu ainda vou subir ao teu topo. E é interessante que 6 meses depois de dizer isso, em 29 de maio de 1953, ele e várias pessoas atingiram o topo mais alto da Terra, quase 9.000 metros de altitude. E depois dele e dos seus colegas, outros se inspiraram e também atingiram este objetivo. E eu pergunto, você já alcançou todo o sonho ou tudo aquilo que desejava aqui na Terra? Penso que não, né? Nós temos muitos sonhos que queremos ver realizados e ainda precisamos, com a graça de Deus, atingir. Não vamos conseguir todos. São aqueles que Deus permitir e aqueles que nós lutarmos para isso com o consentimento de Deus, né? Portanto, se aquele relacionamento, se aquele trabalho, aquele concurso, aquela viagem, mais um filho, ou o primeiro filho, ou um outro sonho ainda não deu certo, é porque o futuro lhe reserva algo maravilhoso, algo surpreendente. E Ellen White tem um pensamento que eu acho muito interessante, que eu queria trazer para a igreja hoje, neste momento. Um pensamento que tem a ver com a nossa fé, com o tipo de fé que desenvolvemos em Deus, com o tipo de expectativa que colocamos no próprio Deus e naquilo que Ele está preparando para nós. Ela diz nesse texto, isso foi dito em 1855, quando a igreja adventista estava ainda no seu início, que muitos desanimavam facilmente. Ela refere-se mais à parte espiritual mesmo, mas nós podemos aplicar a tudo o que acontece na nossa vida. E ela disse assim:
Isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, 120. Quando em Battle Creek, Michigan, em 5 de maio de 1855, vi que havia grande falta de fé por parte dos servos de Deus, bem como da igreja. Ficavam muito facilmente desanimados, eram demasiado inclinados a duvidar de Deus, muito dispostos a crer que tinham uma dura sorte que Deus os abandonara. Vi que isto era cruel. Deus os amara a ponto de dar seu bem-amado Filho para morrer por eles, e todo o céu estava interessado na sua salvação. Todavia, depois de tudo quanto por eles fora feito, era-lhes difícil crer e confiar em tão bondoso e benigno Pai. Ele disse que está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem do que os pais terrestres o estão para dar boas dádivas aos seus filhos. E ela conclui o pensamento dizendo: Vi que os servos de Deus e a igreja desanimavam muito facilmente, quando pediam ao Pai do céu coisas que julgavam necessitar, e estas não vinham imediatamente, a fé lhes vacilava, fugia-lhes o ânimo e deles se apoderava um sentimento de queixa. Isso desagradava a Deus. Ela fala referindo-se à parte espiritual. E ainda tem mais algumas linhas desse pensamento que diz: todo santo que se aproximar de Deus com coração verdadeiro, dirigindo-lhe com fé suas sinceras petições, verá suas orações atendidas. Sua fé não deve largar as promessas de Deus, caso vocês não vejam ou sintam a imediata resposta às suas orações. Não temam confiar em Deus. Às vezes sentimos Deus distante de nós, não é? Você já se sentiu assim? Estou aqui com tantos problemas, uma tonelada de peso para carregar, e parece que Deus fugiu. Parece que até as pessoas que mais próximas de mim ou de nós fugiram também. Às vezes temos esse sentimento, não é? Às vezes pensamos assim. E é curioso que os profetas também sentiam a mesma coisa. Temos o exemplo de Isaías, que ele diz: esperei no Senhor que esconde o seu rosto. Isaías querendo ver o povo abençoado, voltando para a pátria de Jerusalém, construir o templo, as respostas não vinham. Suas orações parece que não eram atendidas, e Deus permitiu todo aquele sofrimento, os 70 anos e muito mais, e Isaías teve esse sentimento. O salmista, no Salmo 10, diz: por que, Senhor, permaneces afastado na hora do sofrimento? E o salmista, no Salmo 22, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Este é um salmo messiânico, que apontava para Jesus. E Jesus, quando esteve na cruz, também falou, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes sentimos isto. E todos nós teremos um momento em que acharemos que Deus se esqueceu de nós. Mas os fiéis filhos de Deus, mesmo no vale da sombra da morte, estarão agarrados nas mãos de Cristo e saberão que será apenas um sono, e Jesus logo vai ressuscitá-los. Portugal é o pioneiro em navegação, é um dos pioneiros em navegação, e nós nos orgulhamos disso, não é? Nós brasileiros somos filhos dos portugueses, né? Fomos descobertos, e hoje tem lá um país grande, somos países irmãos. Quando antigos marinheiros esboçavam mapas dos oceanos para as suas viagens, eles revelavam medo, terror e devaneios, inclusive. Nas vastas águas ainda inexploradas, os cartógrafos escreviam mais ou menos assim: aqui existem dragões, aqui há demônios, aqui há capetas, aqui há sereias também para nos alegrar. Eles escreviam algo assim nos seus devaneios. Mas é interessante que John Franklin, um mestre marinheiro do rei Henrique V, ao contrário dos seus colegas, ele riscou do mapa estas frases: aqui há dragões, aqui há devaneios, aqui há demônios, aqui há sereias, e escreveu: Deus está aqui, aqui há Deus. Não é curioso? É muito importante nós pensarmos nisso, porque no mundo sempre houve e haverá pessoas otimistas e pessimistas. É curioso como que pessoas que tiveram as mesmas oportunidades e vieram da mesma origem, por exemplo, têm
atitudes diferentes e têm um fim diferente também. Alguns conquistam muitas coisas, outros ficam numa vida triste até certo ponto ou medíocre. É interessante isto. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depende da maneira como cada um encara os problemas e as dificuldades. Jesus está com todos nós, está conosco. Em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando vamos em Mateus 11:28-30, nós conhecemos aquele texto clássico, bonito de Jesus: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante que Deus faz-nos sonhar. Deus faz-nos sonhar não apenas com a volta de Jesus, que é o nosso maior sonho, mas faz-nos sonhar também com uma formatura, com um mestrado, um doutoramento, uma casa, um filho bem estruturado na vida, um filho que nasce, um neto, uma viagem, um projeto de vida, um trabalho missionário como este que está sendo feito aqui em Aveiro, nestas férias, a Escola Cristã de Férias, por exemplo. Deus faz-nos sonhar e Deus nos capacita para isso. Mas é interessante que o diabo apresenta-se como assassino dos sonhos. Deus leva-nos a sonhar, mas o inimigo quer assassinar os sonhos. Quer assassinar em você e em mim, especialmente esse maior sonho, que é vermos Jesus voltando. Muitos nesta vida já deixaram seus sonhos morrerem. Albert Schweitzer, teólogo, médico e filósofo alemão, escreveu uma frase que é muito conhecida por todos nós, que diz assim: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele ainda vive. Não é verdade? Quando perdemos os sonhos, quando perdemos os objetivos, quando já não temos motivação para a vida, para fazermos estas coisas, comprometemos também o nosso maior sonho, que é a volta de Jesus, o nosso Senhor. Quando a pessoa já não alimenta sonhos, é triste. Que Deus conserve o sonho, o maior sonho, que é vermos Jesus voltando. E se possível, nos nossos dias ainda, por que não? Não é? Encontramos na Bíblia o exemplo de vários personagens que sonharam. Eu cito o exemplo de Davi. Ele sonhou construir o templo que Salomão construiu. Davi, seu pai, sonhou e o filho Salomão construiu. Deus disse para Davi: você não poderá construir o templo, porque você tem as mãos cheias de sangue. E é interessante que quando queremos fazer uma coisa sagrada para Deus e ainda temos as nossas manias, mantemos as nossas tradições, as nossas fraquezas, ou quem sabe até um pecado guardado em segredo, nós não somos abençoados. E foi o caso de Davi. Sim, e é certo que Deus revelou-se dizendo que ele não ia construir o templo. Ele falou: não tem problema, eu não vou construir, mas o meu sonho é ver o templo construído, então eu vou reunir todos os materiais. E ele conseguiu reunir quase tudo, né? Deixou apenas as madeiras e outras coisas para o seu filho Salomão, e Salomão, conforme o ditado popular diz, pegou tudo de mãos beijadas e fez o templo maravilhoso. Daniel em Babilônia, logo que chegou no cativeiro, ele foi conduzido para que recebesse uma educação pagã, educação idólatra. Mas é curioso que ele tomou algumas decisões. Uma delas foi não comer e nem beber aquilo que os pagãos comiam e bebiam. Carnes imundas, bebidas alcoolizadas. O que ele fez? Em Daniel capítulo 8 diz claramente: Daniel decidiu em seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, não é? Para manter a mente clara, para poder receber as orientações de Deus, do Espírito Santo, como um menino judeu que era instruído no Shema Israel, nas orientações, no Torá, nas orientações de Deus. Ele sabia disso. Mente sã, corpo são. Ele foi um exemplo de temperança, e ele conseguiu depois ficar isento da idolatria. E outra coisa que ele fez, ele teve uma vida de oração. Vamos ler um texto daqui a pouquinho. Ele teve uma vida de oração.
Temos o caso de José no Egito também, outro exemplo do sonho vivo, não é? Ouvimos a história das crianças contando dos 2 sonhos que ele teve. Foi objeto de ciúmes dos irmãos por causa daqueles 2 sonhos. Foi vendido ao Egito, foi alvo de um trama da mulher de Potifar, foi levado ao cárcere, interpretou 2 sonhos do padeiro e do copeiro, e depois de interpretar aqueles sonhos, ainda permaneceu 2 anos na prisão. E depois, só depois então é que ele pôde tornar-se o principal depois de Faraó e pôde libertar o mundo da fome, inclusive os seus patriotas. Deus é craque em transformar aparentes derrotas em grandes vitórias. Nós devemos confiar em Deus, não é? Grande José que não perdeu o seu sonho. Eu podia mencionar aqui o vosso nome, não é? Grande fulano, grande cicrano, grande Beltrana, grande, porque você sonhou, você está aqui. O maior sonho é o da volta de Jesus, mas antes da volta de Jesus, você sonhou um dia ser batizado, sonhou entregar-se a Jesus através do batismo, como a Sofia, por exemplo. Você foi batizado, alguns estão se preparando para esse dia maravilhoso. Deus é maravilhoso em transformar aparentes derrotas em vitórias. Por isso, se algo não tão bom esteja acontecendo conosco, ou se tivermos que passar ainda por algumas dificuldades e por alguns problemas, é importante nós pensarmos em Jesus que muito fez por nós. Pensarmos nesse personagem do Velho Testamento, José, que é o meu personagem bíblico preferido, passou por tudo e depois foi usado por Deus de uma forma grandiosa. Por isso Deus está preparando algo maravilhoso para a sua vida. Não só no aspecto pessoal, familiar, profissional, mas no aspecto missiológico. Eu me lembro, Evelyn e Jaime, quando vocês estavam para iniciar a escola cristã de férias. A Evelyn expressou até publicamente, sem receio nenhum, estou com medo, não sei o que vai ser, estou ansiosa. Eu pude participar apenas um dia aqui com a minha esposa, mas voltei encantado. Sonhos missionários, é importante nós termos sonhos missionários também. Convidar alguém para estar conosco na igreja, fazermos estudos bíblicos com as pessoas, instruirmos de uma forma didática e espiritual os nossos filhos, nossos netos e as nossas crianças, mantermos o nosso trabalho como líderes de igreja com amor. Não estamos servindo ao pastor Luiz, nem ao ancianato, nem a ninguém. Estamos a servir Jesus Cristo. Jesus é o dono da igreja, não é? Mas eu trago um exemplo, eu quero fazer um outro exemplo e quero fazer uma leitura, que é o exemplo de Ana. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, de 8 a 11. 4 versículos apenas. 1 Samuel, capítulo 1, de 8 a 11. É um texto já conhecido, que eu gostaria de ler com você agora. 1 Samuel 1, de 8 a 11. Diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes dere um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós sabemos que Ana era estéril, não podia ter filhos, e em todas as épocas, ter filhos é sinal de alegria, sinal de bênção, fertilidade, prosperidade. E para a mulher judia, não poder ter um filho era sinal de abandono de Deus. E Ana sentia-se desta forma, coitada. Mas ela manteve firme o seu sonho de ter um filho. No caso de Ana, Deus apenas tinha retardado o seu sonho, né? A própria Bíblia menciona em 1 Samuel 1, verso 5, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Interessante que com a esterilidade de Ana, Deus quis ensinar muitas lições, não só para ela, não só para as pessoas
da sua família, do seu convívio social lá, mas para todas as gerações após ela. E para nós também. Deus quis ensinar lições de mantermos o sonho vivo, o sonho aceso, o sonho da volta de Jesus. Não é? Qual é a principal lição que tiramos da vida de Ana? Ela queria um filho, e Deus lhe deu quantos filhos? Samuel só? Que bonito. Quando vamos na Bíblia Sagrada e lemos o versículo 21, nós lemos assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Alguns autores aqui dizem que para além de Samuel, Ana teve mais 5. Eu quero acreditar que Samuel teve mais 2 irmãs e mais 2 irmãos, sendo 5 ao todo. Não importa se eram 5 ou se eram 6. O fato é que ela pediu 1, Deus deu 5. Deus é maravilhoso, né? Deus é pródigo. Portanto, nunca duvide de Deus. Se você ora com fé, pedindo uma bênção, espere, porque ela virá. Pode tardar, mas ela virá. A bênção tarda, às vezes, porque dentro dos desígnios de Deus, do propósito de Deus, Ele não pensa como nós, não é? Ele vê o fim desde o princípio e Ele nos atende. E a irmã Ellen White tem um texto bonito que diz que se nós conseguíssemos ver o fim desde o começo, como Deus consegue enxergar, nós faríamos exatamente da mesma forma como Deus faz conosco. Portanto, temos um Deus maravilhoso. Duvide de algumas pessoas, sim, mas de Deus nunca. Algumas pessoas nós temos que tomar cuidado, temos que ajudar, nunca criticá-las, é claro, porque a crítica não provém de Deus, mas ajudarmos algumas pessoas, duvidando até daquilo que prometem para conosco, mas de Deus nunca. Você parou para pensar porque Ana, assim como José, Daniel e outros alcançaram aquilo que pediram? Eles tinham algo em comum. O que era? Eles oravam. Eles tinham uma vida de oração. Nós somos cristãos, somos crentes. Vamos para o céu. E Deus deixou-nos a comunicação através da oração e o estudo da Bíblia, para que possamos ver as respostas de Deus. A oração somos nós que conversamos com Deus. A Bíblia é Deus que fala conosco. Portanto, para termos uma comunicação perfeita com Deus, é importante orarmos e lermos a Bíblia todos os dias. E nós temos o texto de Daniel 6:10, que diz assim, sobre Daniel, é dito que ele orava 3 vezes por dia. Daniel, capítulo 6, verso 10. Lemos assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Conhecemos aqui o resultado dessas orações. Depois ele foi levado para a cova dos leões e ele foi liberto. Deus, quando oramos, quando entregamos a nossa vida nas suas mãos, Ele cuida de nós assim como cuidou de Daniel e cuidou de todos os seus servos. Isso para dizer que para termos os nossos sonhos realizados, é bom estarmos em sintonia com o nosso Deus. Mas hoje há os assassinos de sonhos. Sonhamos com tantas coisas, sonhamos com a volta de Jesus, mas o diabo apresenta-se como assassinos desses sonhos. Quando um jovem cristão decide servir a Deus de todo o coração, sabe o que acontece? O inimigo coloca um namorado, uma namorada, ou um marido, uma mulher com várias promessas, perspectivas, promessas, para frustrar o sonho do jovem cristão, e alguns têm caído nesse embuste, alguns têm abandonado Jesus, têm abandonado a igreja, enfim. Quando o Filho de Deus decide ser fiel a Deus, na observância dos mandamentos do Senhor, o inimigo coloca lá um trabalho muito bom, que ele tenha que trabalhar no sábado. E alguns filhos de Deus trocam a fidelidade pelo trabalho transgredindo este mandamento, o 4º da lei de Deus. Quando dou estudos bíblicos, eu gosto de acrescentar sempre um versinho, quando falo da observância dos mandamentos de Deus, com ênfase no sábado, do 4º mandamento.
é aquele que está no Salmo 37, 25, que diz assim: fui moço, agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado e nem a ciência a mendigar o pão. Isso mostra o quê? Que se somos, entre interessados e membros, em torno de 30 milhões de crentes adventistas no mundo, que não precisamos trabalhar no sábado, o fiel Filho de Deus pode também provar a Deus, e Deus vai libertar do dia de sábado. Teremos domingos, feriados. O problema é que alguns adventistas não querem trabalhar no sábado, também nem no domingo, nem nos feriados, aí não tem emprego mesmo, né? É interessante nós darmos uma ênfase nesse ponto, mas para dizer que o inimigo é assassino dos sonhos de alguns filhos de Deus neste assunto também. Quando o adventista está servindo a Deus, o inimigo apresenta alguns amigos sem bons princípios e desviam os filhos de Deus através de alguns copos ou de lugares de divertimentos. E hoje isso está muito badalado, está muito fácil, né? Está muito balançado, e alguns filhos de Deus têm os seus sonhos assassinados. Quando o Filho de Deus está com uma boa saúde, de repente aparece uma doença que frustra os planos dos filhos de Deus. Quando é assim, fazemos a nossa parte e deixamos Deus fazer a dele. O bom é que o fiel Filho de Deus, independente do tempo que vive nessa terra, viverá eternamente com Jesus. Amém? Penina foi a primeira assassina do sonho de Ana. Pessoa próxima de Ana agiu de má fé. Ela não era gente de Deus. Se fosse, não ficava jogando na cara de Ana, não é? Portanto, os críticos, os acusadores, fazem o trabalho do inimigo. No verso 6 diz: e Penina excessivamente irritava Ana. O verdadeiro Filho de Deus promove a alegria do próximo. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Eli também, naquele momento, naquele contexto, tornou-se num pequeno assassino do sonho de Ana. Mas Eli era o sacerdote, Eli era o pastor, Eli era o ancião, Eli representava os líderes de departamentos da igreja. Como é que pode um líder de igreja assassinar o sonho de um filho de Deus? Às vezes sim. Quando Ana orava ao Senhor para ter um filho, o sacerdote Eli fez uma leitura errada dos lábios de Ana, né? Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, pelo que não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. É curioso que esse texto fez-me pensar, como pastor, também faço apelo à liderança constituída dessa igreja e líderes de outras igrejas que aqui estão, né, para que nós sejamos canais de bênçãos e não assassinemos os sonhos de alguns. Às vezes, com um tipo de aconselhamento que damos, podemos ir para um outro caminho e podemos estar levando para um caminho menos bom. Devemos orar, devemos cuidar, devemos manter a tônica com o nosso Deus também. Depois, Ana teve um outro assassino do sonho, que foi o próprio Eucana. Por que choras? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Bobo, né? Tonto. Não sabia ler as intenções da mulher. Marido é uma coisa, filhos é outra coisa. E ele não soube interpretar as intenções de Ana. Ele podia dizer: tá bem, Deus já fez alguns milagres no passado, nós acreditamos em milagres, vamos orar, vamos fazer o culto de manhã, vamos fazer o culto de tarde, vamos apresentar esse assunto ao altar do Senhor, e Deus há de abençoar, e você vai ter um filho também, vou orar, tenho fé que sim. Mas ele agiu dessa forma, né? Ele tinha uma fé racional e não emocional. Isso mostra que às vezes, há tanto tempo na igreja, Jesus não voltou ainda, né? O nosso sonho parece que está retardado, né? O sonho da volta de Jesus. Nós corremos o risco de desenvolver uma fé racional, faltar aquela fé que oramos e o milagre acontece. Og Mandino, não sei quantos ouviram falar desse homem, foi um homem que com 35 anos de idade vivia como mendigo nas ruas
da sua cidade, a pedir esmolas, barbas crescidas, cabelos longos, mal cheiroso, sujo. E certo dia um senhor bondoso chegou para ele e disse que ele devia abandonar aquela vida. Disse que ele era um homem bem apresentado, bonito, tinha apenas 35 anos de idade, era um jovem, que ele podia servir a comunidade da melhor maneira. Mas como? Eu não tenho condições. Og Mandino disse: o que eu quero mesmo é suicidar-me, disse ele. E aquele bondoso homem, que era um pequeno empresário naquela vila, conduziu aquele rapaz para um local adequado. Ele higienizou-se, ele pôde se alimentar melhor, pôde resolver a sua aparência física, teve um trabalho, teve oportunidades, estudou, e ele escreveu um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, Og Mandino. E eu li esse livro, um livro bastante curioso, bastante interessante. Para quem é vendedor, eu recomendo, porque vale a pena. Og Mandino, esse ex-mendigo, escreveu esse livro, O Maior Vendedor do Mundo. E ele dava palestras também. Dava palestras em empresas, universidades, e motivava alunos nas escolas. E ele dizia, logo que chegava, a sua máxima na palestra, logo na introdução, para cativar a atenção das pessoas, era mais ou menos assim: levante de manhã, pegue o jornal e vá à página certa. Ainda há jornal de papel, né? E de vez em quando eu gosto de folhear o papel, embora os jornais eletrônicos sejam mais práticos e fáceis, né? E menos sujos. E ele dizia assim: não vá às páginas políticas, isso te deixaria desanimado. Não vá às páginas de economia, isso te deixaria deprimido. Não vá às páginas policiais, isso te deixaria inseguro. Não vá às páginas de desporto, isso te deixaria muito triste com a tua equipa. Comece pelas páginas dos mortos. Comece pelas páginas obituárias, porque o seu nome não está ali. Ao ir para as páginas dos mortos, você notará que o seu nome não está lá. Também você perceberá que as pessoas que têm o nome lá, ou os familiares, dariam tudo para tirar o nome deles e trazer as pessoas de volta. Portanto, viva este dia como nunca, realize os seus sonhos. Interessante, né? Uma história real que reflete muito bem o que pode acontecer conosco também. Passamos por situações adversas, situações difíceis, a vida não é tão linear como gostaríamos, há curvas, há obstáculos, como os rios serpenteiam, né? As planícies, e nós temos que estar ligados a Jesus para que possamos vencer e alcançar os nossos sonhos. Filipenses capítulo 4, verso 13, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para a salvação. Efésios diz que, estamos a estudar isso na escola sabatina, diz que todos nós fomos destinados para a salvação. Jesus morreu por todos. Lucas capítulo 1, 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Lucas 18, 27 diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E eu gostaria de ler agora um texto que está em Mateus, nesta mesma linha, Mateus 17, verso 20, que diz assim, Mateus capítulo 17, verso 20. Fala sobre a fé que remove montanhas. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nessa altura desta mensagem, que já estamos a chegar ao fim, você deve estar fazendo uma autoanálise, não é? da sua própria vida. Quais eram os meus sonhos, quais ainda são, quais eu consegui, quais ainda faltam, mas o maior sonho é o da volta de Jesus. Mantemos esse sonho vivo na nossa mente? Como é que tem sido conosco? Como é que está?
É forte, não é? Ana realizou o seu sonho. Daniel também. José também. Tantos outros. E você, já realizou? Qual é o nosso sonho? É o da volta de Jesus. Jesus disse aos discípulos, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Onde está o nosso coração? Eu termino agora, queridos irmãos, lendo alguns textos do Espírito de Profecia. No livro Eventos Finais faz uma compilação, primeiros escritos, testemunhos para a igreja de vários lugares, mas eu fui ali e fui nesse livro e tive a atenção de trazer para nós. Sabemos que Jesus vai voltar, mas antes da sua volta ele vai selar o seu povo. E o seu povo estará selado no contexto do fechamento da porta da graça. E logo as 7 pragas descritas no Apocalipse 16, 17 vão começar a cair. E dentro de pouco tempo Jesus vai voltar. Mas para estarmos no céu, para realizarmos o nosso maior sonho, precisamos estar preparados. Tem um texto que diz assim: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como é você. A igreja sou eu, somos nós. Quando falamos em igreja, nós pensamos na liderança, né? Não, quando falamos em igreja, tem que pensar primeiro em mim. Deves pensar em ti, em primeiro lugar. O povo de Deus não pode ser guiado pelas opiniões e práticas do mundo. Outro texto, outra linha dentro desse mesmo pensamento. Idolatria, paganismo, vícios, pecados, é isso que o mundo está a fazer hoje. Nós estamos presenciando, em termos religiosos, nesses dias aqui em Portugal. Agora é o tempo em que os leais e fiéis filhos de Deus devem levantar a bandeira de Jesus bem alto. Jesus está prestes a deixar o lugar santíssimo do santuário celestial. A crise está se aproximando rapidamente. Falando do que vem pela frente, decreto dominical e tantas outras profecias que estão descritas na Bíblia Sagrada e no livro O Grande Conflito. A classe de crentes que não se entristece com seu declínio espiritual não receberá o selo de Deus. Nenhum de nós receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Em resumo, os que receberão o selo de Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, vivem o sábado do Senhor, e são aqueles que venceram os pecados conhecidos, abandonaram os pecados, deixaram de ter prazer de cometer pecados, e agora têm prazer na lei do Senhor. E mais 3 textos antes de concluirmos. Os que vencem o mundo, a carnalidade e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não receberão o selo do Deus vivo. E o último texto: os que serão selados e protegidos no tempo das pragas devem refletir a imagem de Jesus. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, querida igreja, todos nós somos convidados a mantermos bem vivo o sonho da volta de Jesus, o nosso maior sonho, mas precisamos estar preparados, porque Jesus vai voltar, nós sabemos que vai voltar. Aquela máxima que já conhecemos, quer estejamos preparados ou não, ele vai voltar. As profecias apontam e nós vamos estar no céu, nós queremos estar lá. Portanto, não permitamos, com a graça de Deus, mantendo a comunhão com Deus, que os assassinos de sonhos, pessoas, doutrinas erradas, idolatria, tradições pessoais, pecados particulares, nos impeçam de concretizarmos este maior sonho, que é o de vermos Jesus voltando nas nuvens dos céus e estarmos com Ele morando eternamente. 1000 anos no céu e depois toda a eternidade no céu, nesta terra que será o céu, e teremos acesso a todos os mundos, ao universo maravilhoso de Deus. Vale a pena continuarmos. Continuemos.
com a graça de Deus. Mantenhamos vivo o sonho de vermos Jesus voltando. É o meu desejo e oração. Amém.